estamos aqui então no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo, que é coordenado pelo professor Walter Neves, e a gente vai entrevistar hoje o Dr. Pedro da Glória, que trabalha aqui no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, que é um bioantropólogo, né, Pedro? Pedro, você pode dizer então o que é bioantropologia? Bom, a palavra bioantropologia é interessante para entender o que é bioantropologia, é pegar a própria palavra mesmo. Então, bioantropólogo é nada mais um antropólogo que estuda as populações humanas dentro de uma perspectiva biológica. Então, hoje em dia, a biologia ela é muito relacionada à teoria da evolução. Então, o bioantropólogo ele usa a teoria da evolução para tentar entender as populações ao longo do tempo e do espaço. Então, o bioantropólogo ele não estuda só populações vivas. Então, ele tenta entender as populações vivas, mas também as populações antigas. E se você pegar o bioantropólogo da tradição americana, ele inclusive tenta entender os primatas. Então é um campo extremamente amplo que tem como base unificadora dele o fato de você olhar para as nossas sociedades humanas numa perspectiva biológica. Então, e qual a diferença então entre bioantropologia e antropologia física? Então, essa é uma pergunta interessante porque ela pode gerar um pouco de confusão. Na verdade, o bioantropólogo ele estuda antropologia biológica. Então, antropologia biológica e antropologia física elas são praticamente a mesma coisa. Porém, existe uma diferença. Hoje em dia, a teoria da evolução ela ganhou muito mais corpo. Então, quando a gente estuda as sociedades humanas dentro de uma perspectiva biológica, a gente não analisa só as características físicas da população, mas a gente tenta aplicar essa teoria biológica que envolve população, variabilidade populacional. A gente tenta aplicar essa teoria nas populações humanas. Então, a partir de 1950, quando se criou essa nova antropologia física e se incorporou a teoria da evolução, passou a se chamar antropologia biológica ao invés de antropologia física. Então, no fundo, é a mesma coisa, só que a antropologia biológica ela é a versão moderna que a gente usa nos últimos 50 anos. Sim. E como que a bioantropologia contribui para a arqueologia? Então como eu falei para você, a bioantropologia é extremamente ampla. Então, existem vários campos de estudo que vão desde populações do passado até populações do presente. Então, o bioantropólogo, ele tem uma relação, essa metade que estuda as populações do passado, ela se utiliza muito da arqueologia para os seus estudos. Então, existe um ramo da antropologia biológica que chama bioarqueologia. Então, esse ramo da bioarqueologia, ele é o estudo das populações, dos remanescentes ósseos humanos em contexto arqueológico. Então, quando você é um bioarqueólogo, você não pode simplesmente tentar estudar os esqueletos antigos isolados do restante do contexto arqueológico. Na verdade, você tem que integrar esses esqueletos humanos com líticos, material vegetal, estruturas arqueológicas, dados de paleoclima. Então, o bioantropólogo, no fundo, ele está conversando com o arqueólogo todo o tempo. Então, essa é uma conexão muito importante. Apesar que não é só com a arqueologia que o bioantropólogo conversa. Ele pode conversar com vários campos diferentes. Com relação, então, ao termo bioarqueologia, Pedro, em muitos lugares, a bioarqueologia se refere somente aos estudos de remanescentes humanos. Só que muita gente acha ainda que esse termo se refere ao estudo de vestígios de fauna e de flora, né? Então, qual que é a razão de vocês simplesmente chamar bioarqueologia estudos de remanescentes humanos? Então, antes de responder, só para recapitular um pouco, porque você pode notar que há uma enorme quantidade de termos e que muitos deles significam a mesma coisa. Então, eu falei que bioantropologia é o estudo das sociedades humanas através da perspectiva biológica. O bioantropólogo, ele pode também ser um antropólogo físico. Ou seja, antes de 1950 não existia antropologia biológica, só antropologia física. Então, o bioantropólogo, que é o mesmo do antropólogo físico, só que um ramo da antropologia física se chama bioarqueologia. Esse ramo
Isso na década de 70, por exemplo, usavam o termo bioarqueologia para significar estudos de qualquer traço biológico que você encontrava num sítio arqueológico. Porém, historicamente, pesquisadores como Dijkstra, Larsen, se apropriaram do termo bioarqueologia para dizer que para estudar somente os remanescentes ósseos humanos. Então, o termo poderia servir para outros tipos de estudos, mas historicamente passou a se usar com mais frequência bioarqueologia para estudos humanos. Então, para evitar confusão, normalmente se usa para estudos de fauna, se usa zooarqueologia, por exemplo, ou a paleobotânica para estudar os remanescentes botânicos. Então é simplesmente uma questão de nome. Então quando a gente fala bioarqueologia hoje, para evitar confusão, a gente está falando de estudos com populações com esqueletos humanos. Além da arqueologia, em que outras áreas um bioarqueólogo pode atuar? Certo. Então, na verdade, o bioarqueólogo ele pode conversar com várias áreas da arqueologia. O bioantropólogo ele tem uma quantidade enorme de campos de ação. Então, como eu falei, tem alguns bioantropólogos que estudam populações vivas. Como você estuda populações vivas, você pode estudar, por exemplo, bioantropólogos que estudam os ribeirinhos na Amazônia, que estudam dieta e nutrição de populações atuais. Você pode estudar saúde indígena. Você pode estudar um pouco da história da saúde. Há bioantropólogos no Brasil que estudam a história da saúde indígena. Por outro lado, você tem como a gente está falando em perspectiva evolutiva, tem bioantropólogos que podem estudar primatas. Como existe uma relação evolutiva entre humanos e primatas, você pode tentar entender alguns comportamentos humanos observando primatas em campo. Então a bioantropologia é extremamente ampla. Há aplicações práticas também. Você pode trabalhar em museus, você pode trabalhar em forense, por exemplo. Há alguns bioantropólogos que trabalham com a antropologia forense, tentar entender sexo, idade, origem de cenas de crime, de esqueletos de cena de crime. Então é um campo extremamente variado e diverso, né? Então, o que uma pessoa pode fazer, Pedro, para se tornar um bioantropólogo no Brasil? Você não necessariamente precisa se formar em arqueologia para trabalhar com bioarqueologia, né? Então, como eu tinha dito, a bioantropologia é um campo bastante amplo. Você, por exemplo, você se formou em biologia. Eu também me formei em biologia. Então, o que eu digo quando me perguntam como que eu faço para ser um bioantropólogo, eu acho que tem vários caminhos, várias possibilidades. Se você é formado em biologia, você tem que estar ciente que você vai ter que estudar antropologia cultural e arqueologia. Então, toda e qualquer disciplina de graduação, ela vai acabar tendo algum buraco que você vai precisar preencher, porque bioantropologia é extremamente interdisciplinar. É difícil você conseguir dar conta de aprender tudo aquilo numa graduação. Então, se você é biólogo, vai ter que ir fazer cursos de antropologia, vai ter que ir na arqueologia. Por outro lado, você pode vir da arqueologia. Aí você vai ter que aprender uma série de outros conceitos de biologia, como teoria evolutiva, como anatomia humana. Ou você pode vir das ciências sociais, sabendo que você vai ter que preencher essa lacuna. Até da geologia, né? Ou você pode vir da geologia, você pode tentar fazer a relação da diagênese ou de estudos de solo com o esqueleto. Mas para ser um bioantropólogo, você vai ter que acabar cursando mestrado e doutorado, e tem alguns centros no Brasil, não são muitos, mas alguns centros no Brasil, que você pode se formar como um bioantropólogo, um bioarqueólogo. Então eu diria que esse seria um caminho bastante diverso, né? Mas você tem que estar ciente que você tem que saber um pouquinho dessas áreas todas, né? Arqueologia, biologia e antropologia. Você pode então falar um pouco pra gente sobre a pesquisa que você está realizando atualmente? Isso. Então, dentro dessa diversidade enorme que eu estava falando para você, eu me especializei mais em populações do passado. Então, eu posso dizer que eu sou um bioarqueólogo. Apesar de ser formado em biologia, ter feito um doutorado em antropologia, eu me defino como um bioarqueólogo. Então, eu procuro entender
olhando ou examinando o esqueleto, tentar ler as diversas marcas que você pode observar nesse esqueleto para tentar entender modo de vida das populações antigas. Então, eu trabalho com 5 grandes grupos, aspectos de comportamento que eu tento inferir a partir dos esqueletos, tentar reconstruir o comportamento dessas populações antigas. Então, eu trabalho com saúde bucal, eu trabalho com atividade física, eu trabalho com infecções, eu trabalho com estresse sistêmico no crescimento e trabalho com violência. Cada um desses 5 aspectos, você tem um conjunto de marcas no esqueleto que você lê e interpreta para tentar entender como que era o comportamento dessas populações antigas. No meu caso específico, eu trabalho com as populações, os primeiros americanos. Então são esqueletos que têm de 8.000 a 10.000 anos atrás, que são... é bastante interessante que a região onde eu trabalho, que é a Lagoa Santa, ela é uma região onde a quantidade de esqueletos é muito grande em comparação a outros lugares, então é uma região muito rica para se estudar o comportamento de primeiros americanos. Mas aí, como eu estava dizendo, o meu trabalho não envolve somente trabalhar com os esqueletos. Então é importante integrar esses dados de esqueleto com o contexto arqueológico. Então eu procuro fazer analogias e comparações com material botânico, eu procuro fazer levantamento de fauna e flora da paisagem atual de Lagoa Santa. Então, tentar trabalhar com os diversos dados que eu tenho para reconstruir o comportamento dessas populações, desses primeiros americanos que viveram em Lagoa Santa. Lagoa Santa fica em Minas Gerais, né? Então seria o mesmo próximo da localidade onde foi descoberta a Luzia, né? Que é considerado o esqueleto mais antigo das Américas, né? A Luzia ela serviu como um emblema ou como um símbolo da antiguidade dos esqueletos de Lagoa Santa. Agora, é interessante que por trás da Luzia, o Walter Neves mediu 81 crânios paleoíndios. Então, na verdade, a Luzia é o primeiro representante dessa população, mas, junto com ela, você tem toda uma população de esqueletos, uma população que viveu, onde a Luzia faz parte, onde a gente está agora começando a entender como que era o modo de vida deles. Então, na verdade, apesar desse enorme quantidade de esqueletos, a gente sempre teve muito pouca gente trabalhando com esqueletos antigos no Brasil. Então a gente tem uma quantidade enorme, gigantesca de informação e de perguntas ali nos museus que ainda estão sem resposta. Então a gente está começando a tentar entender como que esse povo de Luzia, não só a Luzia em si, mas toda a população ao redor dela, como que ela vivia. Então, nesse ponto, a bioarqueologia ela é muito importante, porque ela vai te dar uma quantidade enorme de respostas para essa pergunta fundamental, como que o povo de Luzia vivia. Né? E com relação às escavações no Brasil, Pedro, você acha que as escavações elas tratam o sepultamento dos remanescentes humanos com o rigor necessário que deveria ser? Então, como eu tinha dito antes, existem poucos bioarqueólogos trabalhando no Brasil, muito poucos. Então, eu acho que uma escavação arqueológica que envolva esqueletos, ela tem que necessariamente tomar muito cuidado com esses remanescentes ósseos humanos. Por que tomar muito cuidado? Porque existe uma quantidade enorme de informações que você pode tirar de um esqueleto humano. Então eu falei a minha área de pesquisa, mas existem diversas áreas de pesquisa que envolvem não só olhar os esqueletos de forma superficial, de forma visual, mas também fazer análises químicas nos esqueletos, como tentar entender os rituais funerários dos esqueletos. Então a presença de um bioarqueólogo num campo que tenha escavações de esqueletos humanos é fundamental. É claro que existe uma demanda para bioarqueólogos e a gente precisa ter mais bioarqueólogos. Então, pessoas interessadas em bioarqueologia, ou mesmo arqueólogos que não são bioarqueólogos,
mas eles têm um cuidado especial na escavação desses esqueletos, porque a quantidade de informações é muito grande. Então eu acho que ainda existe essa... Nós estamos ainda um pouco atrás de outros países ou outras realidades científicas onde tem muito mais bioarqueólogos. Então isso é uma coisa que talvez a gente vá corrigindo ainda com o tempo. O importante mesmo é ter um cuidado especial para esses registros, porque há muita informação neles. Ok, Pedro, então obrigada pelo seu tempo que você disponibilizou para essa entrevista. Eu que agradeço. Obrigado a você.